da lei que instituiu aqui em Caicó, que criou em Caicó o Sistema Único de Assistência Social. Muitas pessoas confundem assistência social com assistencialismo, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, de repente pode ter, mas quem vai explicar para a gente detalhes aqui no nosso programa é o Sayuk San, ele que é assistente social do CEAPAC, da nossa Diocese de Caicó, que inclusive, não sei se ainda mas já presidiu aqui em Caicó o Conselho Municipal da Assistência Social. Então, uma pessoa que tem aí todo um respaldo para poder falar da importância da criação em Caicó de uma lei que já existe no Brasil, né? Que é a lei do Sistema Único de Assistência Social. Sayuk, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes aí do Panorama 95. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês para falar um pouco sobre essa política pública de assistência social aqui no município, né? A gente aprofundar um pouco e educar e também tá trazendo as informações para a população, que é quem mais precisa, né? Eu vou tentar ser o menos tecnicista possível para tentar usar uma linguagem aqui que o povo entenda, nossos ouvintes possam entender, né? Então vamos começar da importância, né? A primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: claro que nunca é tarde para a gente realmente avançar, mas Caicó já deveria ter criado essa lei há muito tempo? Sim, Marcos. Na verdade, eu acho que é até bom a gente fazer uma abordagem rápida histórica, né? Nós tratamos da assistência social durante muitos anos aqui no Brasil como uma política assistencialista, uma política de favor, né? Antes da Constituição de 88, principalmente, isso era muito forte, na época do primeiro damismo e da Legião Brasileira de Assistência. Então, nós viemos a ter uma política mais fortalecida, uma política pública de direito a partir da Constituição de 88, né? E também a partir da Lei Orgânica de Assistência Social, que veio em 1993, né? Depois daí, em 2011, nós temos aí a criação de um sistema descentralizado e participativo da assistência social, que é denominado de Sistema Único de Assistência Social, né? E aí os municípios e os estados, depois da regulamentação do Sistema Único de Assistência Social, eles passaram também a ter, obrigatoriamente, que regulamentar suas políticas estaduais e municipais a partir das esferas de governo, né? Então as normas gerais eram ditadas ali pela política nacional e os estados e municípios também responsáveis pela operacionalização dos programas, serviços, projetos e benefícios da assistência social. Então passaram a ser obrigados aí a fazer essa regulamentação. Em Caicó, nós tínhamos uma lei que regulamentava a assistência social muito caduca. Era ainda da época do antigo prefeito Dr. Silvio Santos, era de 1995, 1994, 1995, esse período ali, né? Então nós tínhamos ainda uma lei muito antiga e já era necessário há muito tempo essa regulamentação, né? Algumas legislações, como a própria regulamentação dos benefícios eventuais dos municípios, elas tiveram que ser mais recentes um pouco, né? Porque foram se adequando às normas nacional. Então, em 2017 ainda, nós começamos a construção do Sistema Único de Assistência Social em Caicó, da Lei do SUAS de Caicó, né? E ela foi avançando aos poucos, até que o ano passado nós concluímos essa legislação e esse ano já ela foi, de fato, publicada em Diário Oficial, aprovada na Câmara no final do ano passado, para o início desse ano, e foi sancionada pelo prefeito municipal. Então é a lei de número 5.309, de 14 de janeiro de 2021. Ela dispõe sobre a política de assistência social aqui no município de Caicó, a lei do SUAS, né? Agora, qual é o papel do SUAS, por exemplo? Olha, Marcos, o Sistema Único de Assistência Social, ele tem um papel, né, de proteger e amparar a população em situação de vulnerabilidade social. É uma política social de direito, né? Não é mais de favor, é uma política de direito. Hoje ainda as pessoas ainda conhecem como ação social, não é mais ação social, é assistência social, porque se tornou essa política pública de direito. Ela tem esse papel de amparar, né, a quem dela necessitar. Então, diferentemente do SUS, que é uma política universal, a política de assistência social ela é uma política pública para quem dela necessita, né? Sobretudo pessoas em situação de vulnerabilidade social, de chama pobreza, de baixa renda, né?
Quais são os tipos de, para que o ouvinte possa entender, a gente está aqui falando, por exemplo, de uma lei que tem aí a missão de proteger de forma social as pessoas. Agora, quais são os tipos de proteção social que quem está em casa nos ouvindo, por exemplo, tem direito através do SUAS? Bom, a lei do SUAS de Caicó, ela traz uma série de seções, de diretrizes, de princípios, né? Então ela vai tratar, eu não vou me debruçar aqui na lei, porque é uma coisa muito técnica, mas ela traz as formas de financiamento da lei, os princípios, as diretrizes, traz a composição do Conselho Municipal de Assistência Social, traz o financiamento da política de assistência social no município como deve ser, a gestão como deve ser organizada, né? E traz também os benefícios eventuais da política de assistência social, que são benefícios de provisões municipais que são destinadas ao público em necessidade. Por exemplo, a lei do SUS, o SUS chama único, ele é dividido em proteção social básica e proteção social especial. A proteção social básica, ela é formada pelos CRAs, né, os serviços ali de atenção básica, responsáveis por fazer um atendimento preventivo para que a pessoa não tenha seu direito violado, né? E a proteção social especial, aqui em Caicó a gente tem o CREAS, né, que é responsável pelo atendimento às pessoas que já estão com os seus direitos sendo violados, né? Você tratou aqui dos benefícios eventuais, eu acho que é uma temática que chama muita atenção das pessoas e também que as pessoas precisam se educar com relação a isso. Historicamente, nunca foi estratégico por parte, né, dos poderes educar, eu costumo muito dizer isso, né, educar a população em torno dos benefícios eventuais, muito porque a assistência social ela tinha essa taxação da política de favor. Então era muito mais estratégico o usuário receber um benefício achando que era um favor do que achando que era um direito, né? Então o benefício eventual, os benefícios eventuais em Caicó hoje, a lei do SUAS ela traz muito bem detalhadamente, eles são divididos em cesta básica, né, em aluguel social, em auxílio transporte, né, em auxílio funeral. Eu acho que tem mais algum, deixa eu dar uma olhadinha aqui para relembrar, são muitos, Marcos. Auxílio funeral e também, sim, auxílios materiais para questões de calamidade pública, né? Que aí é cobertores, entra diversos auxílios aí para situações de calamidade pública ou desastre, né? Mas as pessoas, elas podem ter direito, podem ter acesso a esses benefícios eventuais. Agora, recentemente, a pandemia escancarou de fato, assim, tornou, estava até conversando aqui com você antes, né, Marco? Tornou muitas pessoas que eram invisíveis, visíveis. Aí a prova disso são as pessoas em situação de rua em Caicó. A gente sempre teve, dos últimos anos para cá, a gente teve pessoas em situação de rua, mas que sempre eram pessoas invisíveis, e agora a pandemia tornou visíveis e as pessoas estão necessitando, né, desses amparos sociais, procurando os serviços de assistência social, procurando muitas vezes a própria diocese, a própria igreja, para ter acesso a esses benefícios, né? Então, a porta de entrada é sempre ali o CRAS, é o Centro de Referência de Assistência Social. Em Caicó nós temos dois, um localizado na Zona Norte, ali nas proximidades do Campo de Gilson, ali, né, e outro localizado na Zona Oeste, ali, né, onde funcionava antigamente a Escola Mateus Viana, no João 23. Então esses serviços, Marcos, eles são serviços que são portas de entrada aí para o usuário que precisa acessar algum desses benefícios estarem chegando. O cadastro único também, né? Os próprios serviços da diocese lá no CEAPAC. Nós temos um trabalho hoje de atendimento sócio-jurídico, ele pode falar um pouco mais sobre isso depois, né? Que também tem atendido esse público e encaminhado ele para acesso a esses benefícios eventuais no município. Você falou em vários benefícios, por exemplo, a questão da cesta básica. A gente sabe que muitas pessoas hoje não têm nem o que comer, essa questão do aluguel social, né? Por mais que esses benefícios estejam amparados na lei do SUAS aqui em Caicó, você tem que seguir um trâmite para poder ter acesso a esses benefícios. Por exemplo, eu chegar na Secretaria de Assistência Social hoje e já sair com a minha cesta básica, já sair com o meu aluguel social garantido? Não. É por isso que a assistência social ela é uma política pública para quem dela necessita. Você tem que estar dentro de um perfil. Existem critérios, né? A lei do SUAS ela traz esses critérios, né? Esses benefícios eles são destinados preferencialmente àquelas famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, de baixa renda. Existe ali um perfil de renda que delimita esse público, né? E
são famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. É preciso ser justificado a necessidade daquele benefício, né? A cesta básica, por exemplo, a família precisa ali, através da avaliação dos técnicos que a atendem, eles vão entender ou não se aquela família está passando por uma necessidade, né, que justifica a disponibilização da cesta básica. Assim também o aluguel social. O aluguel social, ele é um benefício, né, que a família necessariamente precisa demonstrar que não tem condições de pagar o seu aluguel, ou que por alguma situação de vida está passando por um período momentaneamente ali de vulnerabilidade social, né? E é bom destacar, Marcos, que esses benefícios eles também não são permanentes, eles não são para a vida toda. Aquela família ela recebe um benefício, ela pode ter direito a receber aquele benefício, mas até que ela, durante um período, para que ela possa também conseguir construir novamente a sua autonomia. A porta de entrada, a primeira porta que eu tenho que bater para ter direito a esses benefícios, é o CRAS, no caso? Olha, o CRAS é o que eu mais recomendo, né? De fato, é o serviço de atendimento básico ali do município, né? Tem muita gente que vai direto para o cadastro único, também pode ser atendido, mas o CRAS ele tem lá uma equipe multidisciplinar muito capacitada, técnica aqui do município, preparada para atender essas pessoas, né, e fazer os devidos encaminhamentos, inclusive o próprio cadastro único, se essa família ainda não tiver o cadastro único, né. Do ano passado para cá, muita gente também tem procurado os serviços da diocese, inclusive nós lá, CEAPAC, a Caritas e outras pastorais que atuam lá na diocese, tem recebido muito esse público e trabalhado com essas ações, tanto de encaminhamento como também de operacionalização dos benefícios, né, mas no CEAPAC nós temos implantado desde 2016, mas um serviço, isso é a primeira vez que nós estamos divulgando. Nós vimos fazendo esse trabalho de forma ali até mais reservada, porque a gente não tinha como dar o suporte necessário, não tinha equipe suficiente para atender todo mundo que precisava, né? Até de forma ali estratégica a gente vinha com parceria com os CRAs e os CRES, os serviços do município, vinha encaminhando para a gente algumas demandas e a gente dando esse suporte, e uma outra família ali da própria diocese que procurava espontaneamente o CEAPAC, nós estamos ofertando um serviço de atendimento sócio-jurídico, né, formado por mim, assistente social, e pela advogada Jailma, minha colega está nos ouvindo agora, né, nós fazemos esse atendimento preliminar ao usuário, né, identificamos a necessidade de algumas situações sócio-jurídicas, né, e tentamos ali dar uma contribuição educativa para aquele usuário, para que ele conheça o seu direito, saiba como possa ter acesso de empoderamento daquele usuário e também de resolutividade administrativa ou judicial daquele caso, né? Então, às vezes, as pessoas procuram para ver questões, por exemplo, de benefícios assistenciais, o benefício de prestação continuada, ou benefícios previdenciários, né? Ou direito de família, ou até mesmo agora, recentemente, do ano passado para cá, que foi muito forte, as questões de negação do auxílio emergencial, né, e a gente tenta ali fazer o atendimento de modo que resolva aquela situação no meio administrativo sem precisar da judicialização, né. Então a gente tem feito esse trabalho lá na Diocese de Caicó, lá no CEAPAC, e publiciza isso também para mostrar para a população. Lógico que tem que ter, as famílias elas também tem que estar dentro de um critério de vulnerabilidade social, de questão de renda, não é todo público que a gente atende, né, nós estamos dentro das especificidades de uma entidade de assistência social, então existe uma normativa legal que diz quais são ali o público que é atendido pelas entidades de assistência social. Então nós temos ofertado isso para a população aqui em Caicó, recebido demanda dos serviços, dos programas e projetos, e também atendido o público espontaneamente que nos procura. E esse atendimento, no caso, sócio jurídico, como você mesmo deixou aí claro, pelo CEAPAC, ele é gratuito? Na verdade, as entidades de assistência social, né, elas já obrigatoriamente, nós somos portadores do SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente, então nós não temos fins lucrativos, de fato o atendimento, ele é um atendimento gratuito, até pela necessidade legal, né? E agora, que o usuário ele também tem que ter um perfil ali, critério de renda, um perfil de vulnerabilidade social, para estar recebendo esse atendimento lá do CEAPAC, tá certo? Voltando à questão do SUAS, se por exemplo, eu de repente não tive aí um benefício garantido, né? Eu posso recorrer a quem? Eu posso fazer alguma denúncia? Porque o município, às vezes, pode alegar que não tem condições financeiras, recursos para poder
digamos assim, conceder esses benefícios. Mas como é que eu devo me comportar nessa hora? Olha, Marcos, o usuário, ele pode... Nós temos alguns canais hoje, né, de debate coletivo para os usuários. São novos canais de debate, né? O Fórum de Usuários de Assistência Social em Caicó, por exemplo, ele está ali engatinhando, mas está começando como um espaço de discussão dos usuários. Aqueles usuários de assistência social, né, que queiram participar, eles podem estar procurando os serviços, CRAs, que vão ser encaminhados para participar desses espaços, né? O próprio serviço de assistência social, a gente também tem o Conselho Municipal de Assistência Social, o próprio Ministério Público, né, que pode estar dando esse amparo e recebendo denúncias no caso da negação do auxílio, de benefícios eventuais, por exemplo. Os benefícios eventuais, eles sempre foi um debate muito intenso na assistência social, porque eles são provisões orçamentárias municipais. Então ele é uma responsabilidade do município, né? E aí existe sempre um debate aí a nível estadual e municipal em torno do cofinanciamento do Estado, da própria federalização desses benefícios eventuais para tentar recebimento de recursos, mas isso não tem avançado muito, né, na Câmara nem no Senado para se tornar uma política federal, né, vamos dizer assim. Então os benefícios eventuais, se eles são provisões orçamentárias. Aqui em Caicó tem funcionário. Só para você ter uma ideia, Marcos, o ano passado, né, o CRAS, um dos CRAs aqui de Caicó, eles disponibilizam a cesta básica. O usuário, ele pega a cesta básica no próprio serviço, ou o serviço entrega a cesta básica na residência do usuário, né? Eu estou falando especificamente da cesta básica, mas só o ano passado, com a pandemia, nós tivemos um aumento extremamente considerável na disponibilização de cesta básica. O CRAS era, se eu não me engano, acostumado ali a fazer a disponibilização em torno de 200 cestas básicas por ano, e só o ano passado foi mais de 600 cestas básicas aqui no município de Caicó, muito por conta da questão da pandemia, a impossibilidade das pessoas até que exerciam atividades informais estarem podendo trabalhar, e aí correram para os serviços de assistência social, né? Você tocou numa tecla bem interessante, que essa pandemia, nós conseguimos enxergar algumas situações que até pouco tempo eram invisíveis, não que elas não existissem aqui em Caicó. Por exemplo, moradores de rua, né? Tem crescido bastante aqui em Caicó essa questão de pessoas em situação de rua, né? E a gente sempre recebe aqui esse retorno. Olha, aqui na minha rua tem uma pessoa que está na rua, aqui na Ilha de Santana também, né? Que tipo de benefícios essas pessoas têm direito, por exemplo, de repente não sabem? Olha, Marcos, o ano passado, também com a pandemia, e depois de uma discussão muito boa envolvendo diversos setores aqui da assistência social, o conselho, a própria gestão da assistência social, né, e serviços, foi instituído em Caicó o abrigo para pessoas em situação de rua, né? Fica ali ao lado do Clube Corinthians ali, né? Naquela Praça do Corinthians. Hoje ali onde era o CRAS antigamente, as pessoas se localizarem, funciona um abrigo para pessoas em situação de rua em Caicó, que a pessoa pode, de fato, estar indo espontaneamente procurando esse abrigo, né? Ou sendo encaminhado por algum outro serviço, né? Se ela assim desejar e estiver em situação de rua em Caicó, né? Fora isso, ela pode ter acesso a esses benefícios eventuais. É preciso que ela procure os serviços de assistência social do município ou a própria serviços lá da diocese, né? E possa estar sendo encaminhada para receber esse benefício eventual ou estar recebendo esse apoio do abrigo de pessoas em situação de rua. Se eu não me engano, hoje lá a gente tem 4 a 5, eu tive até lá há poucos dias atrás, 4 a 5 pessoas residindo no abrigo lá para amparo de pessoas em situação de rua, né? Com a chegada dos imigrantes venezuelanos também, nós vimos alguns casos a mais aqui dos últimos anos para cá, né? Mas que isso também já está sendo solucionado e resolvido. Os próprios usuários ali, os próprios imigrantes venezuelanos, eles tomaram algumas atitudes. Alguns estão morando em casas eles mesmos alugando, e outros estão recebendo amparo, apoio aí, até por projetos e programas do governo estadual. Inclusive, até a pergunta aqui do nosso ouvinte: o que você fala, Sayuki, sobre os venezuelanos pedindo ajuda no centro da cidade? Tem uma que tem até uma criança de braço, e aí? Olha, essas situações, eu costumo dizer que cada situação ela precisa ser avaliada na sua individualidade,
né? Então, a gente precisa, de fato, visitar, conversar, saber um pouco ali daquela história e qual o anseio e a necessidade daquela pessoa que está fazendo esse tipo de coisa. Lógico que ela nesse fato, se de fato estiver acontecendo isso, ela pode estar violando o direito da criança, de estar ali sendo exposta num ambiente que talvez não seja salubre para aquela criança, né? Existem os canais que qualquer pessoa pode, que se depara com uma situação como essa, pode chegar e denunciar, pode ir ao conselho tutelar, denunciar a situação da criança que está em situação de risco, de vulnerabilidade social ali, naquele momento, né? Mas é necessário, Marcos, que a gente entenda, possa conversar com essa população, essa pessoa, né? Essa pessoa ela possa ser encaminhada, se ela não recebeu ainda um atendimento de algum serviço do município, que ela seja provocada a procurar esse serviço, né? Ou de fato que as pessoas cheguem ali e se entendam que há uma necessidade de denúncia pela questão da violação do direito da criança, que denuncie ao conselho tutelar, né? O que a gente sabe é que a maior parte hoje dos venezuelanos, eles já estão amparados de alguma forma, né? Seja pelo aluguel social que é disponibilizado pelo governo do estado, seja por eles mesmos terem encontrado uma alternativa para resolverem esses problemas da questão da moradia, né? Agora que é difícil, porque a gente hoje em Caicó ainda não tem um serviço, vamos dizer assim, de busca ativa desses casos de assistência social, né? A gente ainda tem também uma dificuldade de dar cobertura de serviço assistencial em alguns setores do município. Para a zona leste de Caicó, toda aquela zona leste de Caicó que pega aqui a partir do bairro Paraíba, Marcos, vai até a Palma, né? Ela não tem cobertura de serviço assistencial ainda, de CRAS, né? Para estar atendendo esse público. Né? Os serviços de CRAS, é bom que a população entenda, eles estão localizados hoje na Zona Norte e na Zona Oeste por questões, né, que a própria política de assistência social ela delimita, questões de territorialização. Eles estão localizados onde existem os maiores índices de vulnerabilidade social do município, a Zona Norte e a Zona Oeste, né? Mas Caicó, a gente já tem um entendimento a nível de Conselho Municipal de Assistência Social que é necessário a implantação de a gente ver alguma forma de dar suporte à Zona Leste de Caicó, por exemplo, que não tem cobertura. Muitos desses usuários estão localizados nessa zona leste de Caicó e precisa de uma cobertura realmente. Sailton, obrigado pela sua participação. A gente coloca aqui o nosso programa inteiro à disposição para tratar sobre outros assuntos que envolvam realmente essa questão do serviço do sistema de assistência social, né? É importante demais, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, só colocar à disposição também, né, para estar contribuindo com essa temática da política de assistência social. Caicó tem avançado, né? Nós temos agora sofrido inúmeras tentativas de desmonte na Política Nacional de Assistência Social. Recentemente agora, o ministro da Assistência Social, do Desenvolvimento Social, ele tem proposto uma mudança que eu até considero meio maquiavélica do cadastro único, né? Tentando fazer com que o cadastro único ali ele passe a ser um cadastro meio que robotizado, feito através de um aplicativo de celular. A maioria dos usuários de assistência social nem acesso a um celular de qualidade eles conseguem ter. Então nós, em meio a tentativas de desmonte, temos conseguido avançar com essa temática da política de assistência social. Coloco à disposição. O CEAPAC também está de portas abertas, e a Diocese de Caicó para estar prestando esse apoio social nesse período de pandemia. A gente sabe que muita gente vai precisar. Agora, o auxílio emergencial, por exemplo, está para ser aprovado por mais 3 meses, com um corte de 50% dos beneficiários. Então a gente sabe da necessidade, as pessoas vão estar correndo atrás, vão estar precisando de apoio, de ajuda, e a gente também está à disposição para estar dando esse apoio ao município, né, e aos serviços de assistência social aqui do município. Como é que as pessoas encontram o CEAPAC? O CEAPAC está lá na Diocese, ali no Centro Pastoral Dom Wagner. O dia todo? Né, o dia todo, nós estamos por lá. Lógico que as pessoas podem estar entrando em contato. Nós temos um telefone celular 999939664. Esse telefone fala direto comigo, né, que a gente faz um controle ali. Pela questão da pandemia, a gente não tem como também estar atendendo todo mundo na mesma hora, então é necessário que as pessoas mandem ali um WhatsApp, fale ali preliminarmente, para a gente marcar um horário e organizar
o atendimento. Ok, obrigado pela sua participação. São 8h20. Eu volto já já. Conversamos com o Saúl San, ele que é assistente social do CEAPAC e falou da lei do sistema de assistência social, né? E a gente volta daqui a pouco com mais informações.